Olá, turma! Sejam todos bem-vindos à videoaula da disciplina de Introdução ao Cálculo Numérico do curso de Licenciatura em Matemática promovido pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nessa videoaula, exploraremos o software Scilab. Estaremos implementando nesse software o que abordamos na aula anterior sobre algoritmo e lógica de programação. Podemos definir o Scilab como um ambiente de programação livre que objetiva a resolução de problemas científicos e de engenharia. Assim, o Scilab é um software livre, ou seja, a pessoa interessada em utilizá-lo não precisa pagar uma licença ou direito para ter acesso e utilizar o programa. O site para instalação do Scilab é o www.scilab.org/download/latest. A instalação é muito simples e recomendo a todos que instalem, pois estaremos utilizando no decorrer dessa disciplina. Ok, pessoal. Após a instalação do Scilab, abriremos a janela de acesso ao Scilab, chamada de console. É só clicar aqui em Scilab 6.00. Ele vai estar abrindo aí o console do Scilab. Observe que nessa janela aqui do Scilab, a gente tem outras subjanelas, ok? E aqui é a janela de navegação de arquivos, que pra gente não vai ser utilizado, então a gente fecha aqui. A gente tem o navegador de variáveis, histórico de comandos, e essa outra janela aqui que ele mostra algumas novidades do Scilab que a gente também vai estar fechado. Nessa janela à nossa esquerda, vai imprimir a mensagem referente à execução do programa. Então, essa aqui, ela vai estar trazendo as informações de execução do programa do Scilab. Nessa janela à nossa esquerda, o Scilab imprime mensagens referentes à execução do programa. Por exemplo, se forem detectados erros no seu código, elas aparecerão nessa janela. Além disso, essa janela é largamente utilizada para o usuário interagir com o Scilab utilizando comandos. Por exemplo, queremos calcular cosseno de π, vai ser porcento π, que é a representação do π no Scilab, mais seno de π sobre 2. Só apertar Enter que o resultado aparece. Então, o resultado da soma de cosseno de π mais seno de π sobre 2 dá 0. Na janela à nossa direita acima, que é a janela de navegador de variáveis, é dada a tabela dos valores das variáveis do programa executado. Já na janela abaixo, marca a data e horário de execução de cada código. Na barra de ferramentas, isso aqui, podemos ter acesso ao Scilab Notes. Ao clicar nesse primeiro ícone da barra de ferramentas, é aberta a janela do editor de texto do Scilab Notes. Esse será o ambiente que escreveremos o nosso algoritmo, que são chamados em geral de arquivos de scripts. Veremos agora como atribuir dados a variáveis. Então, a variável A vai receber o valor. Então, na variável A vai ser atribuído o número 10. Na variável B será atribuído o número 2. Nós podemos fazer comentários sobre o que a gente está escrevendo aqui, o que a gente está fazendo no Scilab. A gente pode estar fazendo comentários acerca do que a gente está escrevendo no Scilab. Então, a gente vai botar barra invertida, barra, e escrever. Aqui a gente está fazendo a atribuição de variáveis.
Depois a gente atribuir aí as variáveis A e B, os valores das variáveis A e B, a gente vai definir algumas operações aritméticas. No Scilab. Então a primeira operação aí que a gente vai estar realizando, a variável C vai estar recebendo A mais B. Então, o resultado da operação de A mais B vai ser atribuído à variável C. Então, essa operação aí é a operação de adição. A variável D, ela vai estar recebendo A menos B. Então, essa é a operação de subtração definida no Scilab. A variável E vai estar recebendo A vezes B, que é a operação de multiplicação definida no Scilab. Observe que o sinal de multiplicação aí é o asteriscos. A variável F vai estar recebendo o valor de A dividido por B, que é a operação, a variável F vai estar recebendo o resultado de A dividido por B, que aqui é a operação de divisão. E a variável G vai estar recebendo A elevado a B, que é a operação de potenciação definida no Scilab. A gente vai pedir agora para que o Scilab execute esses comandos. Antes disso, a gente precisa salvar esse nosso script. Então, a gente vai aqui em salvar como, você especifica qual é o lugar em que você quer salvar o seu arquivo. Aí você escreve o nome, você nomeia o seu arquivo, Scilab 1, pede para salvar. Observe agora que para que o Scilab possa estar executando essas operações, a gente precisa clicar aqui nesse triângulo invertido, a gente precisa clicar aqui nesse triângulo, certo? E voltar ao console. Então, ele traz os resultados aqui. Então, para que o Scilab possa executar esses comandos, a gente vai clicar aqui no triângulo e voltar à janela anterior, que ele vai trazer aqui os resultados das operações aritméticas que foram feitas e dos valores que foram atribuídas às variáveis. Então, a gente tem aqui a variável A, foi atribuído o valor 10. Na variável B, foi atribuído o valor 2. A variável C, que foi a soma de 10 mais 2, 12. E assim de forma sucessiva, ele traz a atribuição aqui de cada variável. A D, foi a subtração de 10 menos 2, que deu 8. E assim, todas as variáveis que foram definidas no programa, no nosso script, está aqui o resultado. Então, a gente pode observar que os valores de fato retratam as operações que foram pedidas. Agora a gente vai ver algumas funções matemáticas que já estão implementadas no Scilab. A variável h vai receber
o resultado da operação de tangente de 2 vezes C. A variável I vai receber o resultado da operação da exponencial elevado a D. ESP de D é o E elevado a D, que é a função exponencial. A variável I recebe ESP de D, que é a função exponencial. A variável J recebe SQRT de 4. SQRT, a variável J recebe SQRT de 4. SQRT é a raiz quadrada de 4. Executando esses comandos, antes de executar esses comandos, iremos salvar, e assim a gente pede para executar. E executando esses comandos, a gente volta à janela do console, e a gente tem aqui resultados de H, que foi a tangente, função tangente, I, que foi a exponencial, e J, que foi a raiz quadrada de 4. Como vimos na aula passada, as estrings são expressões compostas por expressões alfanuméricas. E sua escrita no algarismo é entre aspas duplas ou simples. Por exemplo, então K recebe a string salvando e executando o resultado da variável K. Então, é da seguinte forma: oi, pessoal. Existem várias palavras no Scilab que, quando escritas no algoritmo, ela executa uma função. Por exemplo, a palavra clear apaga todas as variáveis criadas anteriormente. Assim, se escrevermos clear e logo em seguida a expressão L recebe C mais D, salvando e executando, vamos ter o resultado de erro. Ele detectou um erro aqui e a variável C não está definida, ou seja, a variável C declarada anteriormente foi apagada.
É importante escrevermos clear no início do algoritmo para não correr o risco de alguma variável utilizada em outro código possa ser carregada no algoritmo atual. Assim, escrevendo clear no início e executando, vemos que as variáveis são retomadas. Outra palavra bastante importante no Scilab e que pode nos auxiliar na hora da dúvida na escrita do nosso algoritmo é a palavra help. Quando escrevemos prescindida de uma função do Scilab, aparecerão informação a respeito dessa função. Vamos ver? Então, help, sqrt, a gente salva e executa. A gente salva e executa. Existem várias palavras no Scilab que, quando escrita no seu algoritmo, ela executa uma função. Por exemplo, a palavra clear. Por exemplo, a palavra clear. Ela apaga todas as variáveis criadas anteriormente. Assim, se escrevemos clear e logo em seguida a expressão L recebe C mais D, teremos, se escrevemos clear e logo em seguida a expressão L recebe C mais D, executando, teremos executando, teremos uma mensagem de erro. A variável C não está definida, ou seja, ele apagou todas as variáveis que foram definidas anteriormente. Assim, se escrevemos a palavra clear no início, salvamos e executamos, vamos ter todas as variáveis carregadas outra vez no algoritmo. Vamos agora pensar em escrever um algoritmo ou script que o usuário insira dados por meio do teclado para serem processados no script. Para isso, vamos escrever em outra janela. Assim, apertaremos o ícone novo, onde aparecerá uma nova página. Lembram-se daquele algoritmo do cálculo da média? Vamos construí-lo aqui? Vamos iniciar o nosso script identificando e em seguida escrevendo a palavra clear. Então, cálculo da média.
e. Em seguida, vamos logo salvá-lo para evitar problemas. Em seguida, vamos logo salvá-lo para evitar problema. Observe que após a identificação do algoritmo, surge a necessidade de declarar as variáveis. Porém, aqui no Scilab não é necessário essa parte. Logo depois, o algoritmo precisa ler as variáveis N1 e N2. Para isso, elas precisam ser inseridas. Para essa função, utilizaremos o comando input da seguinte forma. Logo em seguida, o algoritmo lê as variáveis N1 e N2. Logo em seguida, o algoritmo lê as variáveis N1 e N2. Para isso, elas precisam ser inseridas. Para esta função, utilizaremos o comando input da seguinte forma. Digite a primeira Para essa função, utilizaremos o comando input da seguinte forma. N1 recebe input você vai pedir para que o usuário digite a primeira nota do aluno. Então, o que aparece entre aspas duplas é que o que vai ser pedido ao usuário. Vamos pedir a nota 2 agora, a variável 2, N2. Vamos pedir a nota 2 agora, a variável N2. Vai pedir para que o usuário insira a nota 2, a segunda nota. Agora calcularemos a média aritmética. Como? M, a variável M irá receber N1 logo após agora, o algoritmo precisa calcular a média aritmética dessas duas notas. Então, escreveremos a função da seguinte forma. M recebe N1 mais N2 dividido por 2. Que é o cálculo da média aritmética entre dois valores. Vamos executar. Então, salvaremos e executaremos.
Então ele imprime aqui, ele pede a primeira nota. Aleatoriamente aqui vamos inserir 7. Ele pede a segunda nota, 5. Ele pede a segunda nota de novo. E o resultado sai aqui. 7 mais 5, 12. Dividido por 2, o resultado é 6. Então a média do aluno é 6. E se quisermos imprimir na tela a média do aluno, para isso podemos utilizar o comando printf, no qual escrevemos printf, entre aspas duplas, irá aparecer a informação do resultado da média. A média é % G barra N. A variável que vai ser impressa é a variável M. A variável que vai ser impressa é a variável M maiúscula, que é a média do aluno. Executamos. Salvamos, executamos. Ele pede, digite a primeira nota do aluno, 7. Ele pede, digite a primeira nota do aluno, 7. Pede, de novo, digite a primeira nota do aluno. Só um momento. Vamos dar um espaçamento entre os comandos. Vamos pedir para salvar e executar. Então ele pede aqui para digitar a primeira nota do aluno. Digitar a segunda nota. A média é 7. É necessário inserir. Ok. É necessário inserir o símbolo %G para localizar onde a variável M será inserida no texto. Já a barra N indica que após a impressão da frase deverá pular uma linha. Voltando ao nosso algoritmo da aula anterior, é possível ver que a média das duas notas é avaliada. E logo após, uma decisão é tomada. Para isso, utilizaremos inicialmente os comandos if, else. Temos if, se M for maior ou igual a 7, então a gente vai. Se M for maior ou igual a 7, então imprima printf aprovado.
else, se não, imprima, printf, reprovado. O comando finaliza com a palavra end. O resultado fica. Vamos salvar. Digite a primeira nota do aluno. Então vamos digitar nota 7. Apertar Enter. Ele ainda pede a primeira nota do aluno. Digite a segunda nota do aluno. A média é 7,5. O resultado é aprovado. Agora vamos inserir uma outra decisão no nosso algoritmo. Se o aluno for reprovado, ele só terá direito à recuperação se a sua nota estiver entre 7 e 4. Se não, ele será reprovado direto. Assim, teremos if, se a média do aluno for menor que 7, agora vamos inserir uma outra decisão no nosso algoritmo. Se o aluno for reprovado, ele só terá direito à recuperação se a sua nota estiver entre 7 e 4. Senão, ele será reprovado direto. Assim teremos se M for maior do que 4, agora vamos inserir uma outra decisão no nosso algoritmo. Se o aluno for reprovado, ele só terá direito à recuperação se a sua nota estiver entre 7 e 4. Senão, ele será reprovado direto. Assim, dentro do laço else, teremos as condições if, se M, que é a média, for maior do que 4, printf, imprima, recuperação. Se não, printf, imprima, reprovado. Vamos salvar e executar. Agora vamos inserir uma outra decisão no nosso algoritmo.
Se o aluno for reprovado, ele só terá direito à recuperação se a sua nota estiver entre 7 e 4. Senão, ele será reprovado direto. Assim, escreveremos um outro laço dentro do else. Ficará o seguinte: se M, que é a média, for maior do que 4, imprima print f recuperação. Se não, imprima reprovado. Seria um end a esse novo laço que a gente criou dentro do laço else. Vamos executar. Então, digite a primeira nota do aluno. Vamos colocar 5. A segunda nota do aluno, 6. A média é 5,5 e o aluno está na recuperação. Ok, o nosso script está funcionando direitinho. Vamos adoçar mais um pouco nosso algoritmo. Inseriremos um laço, ou seja, um comando de repetição. Assim, a situação será a seguinte: o aluno terá 3 notas a cada trimestre. O programa deverá pedir as 3 notas e calcular a média de 3 trimestres. Para isso, utilizaremos o laço while. Vamos abrir um outro documento, salvando. Cálculo média 1. Cálculo média trimestre. Nosso algoritmo será: então, primeiro vamos identificar cálculo da média de cada trimestre. Então, primeiro escreveremos o comando clear. Vamos ter uma variável i aí, que irá receber 1. E o comando que estaremos utilizando agora é o comando while. Comando while. Então, enquanto i for menor do que 4, a variável n1 vai estar recebendo a primeira nota que será pedida ao usuário. A variável n2 receberá a segunda nota. A variável n2 irá receber a segunda nota.
e a variável N3 receberá a terceira nota. Logo após, o algoritmo irá calcular a média aritmética dessas três notas, N1 mais N2 mais N3 dividido por 3. Logo após, vai ser impresso, o algoritmo irá imprimir essa média. Do trimestre, então média do trimestre, percento G, média do trimestre, percento G, recebe percento barra N. Observe que o que vai ser impresso será o valor de I que irá especificar. Observe o que vai ser impresso. Primeiro, observe que será impresso primeiro o valor de I, que vai especificar qual trimestre. Observe que vai ser impresso o valor de I, que irá especificar qual trimestre está se referindo e depois a média desse trimestre. E irá receber I mais 1. Ou seja, iniciaremos aqui com I igual a 1, que será o contador do trimestre. No primeiro trimestre serão inseridas 3 notas, calcularemos a média dessas 3 notas, calcularemos a média dessas 3 notas, calcularemos a média dessas 3 notas e será impresso na tela essa média. Logo após, o I vai receber I mais 1, sendo o I 1, então I agora será 2. Então, I mais 1, I agora será 2, então ele vai estar obedecendo a condição. 2 é menor do que 4, ele vai pedir a primeira nota, a segunda nota e a terceira nota, agora sim, do trimestre 2. Ele vai calcular a média do trimestre 2 e vai imprimir na tela qual trimestre e a média desse trimestre. Então, irá somar 2 a 1, que aí ele vai agora para o terceiro trimestre. Sendo 3 menor do que 4, ele pede de novo a nota 1, agora do trimestre 3, pede a nota 2, do trimestre 3, pede a nota 3 do trimestre 3,
calcula a média aritmética dessas 3 notas, imprime na tela e aí ele soma de novo. Então, 3 mais 1, 4. Então, I, que é o nosso contador, 4 não é menor do que 4. Assim ele finaliza, não entra mais dentro desse laço, que não obedece à condição inicial. Ele finaliza. E aqui a gente vai pedir para imprimir. Então você pode observar então ele finaliza e a gente vai pedir para imprimir a palavra fim. Vamos salvar e executar. Ele pede a primeira nota. Segunda nota. Terceira nota. Média do trimestre 1 é 7. Observe que digitamos primeira nota 7, segunda 7, a terceira 7, a média é 7. Agora de novo. Pede para digitar a primeira nota, seria 8, segunda nota 8, terceira nota 8, média do segundo trimestre 8. E aí vamos ao terceiro trimestre. Vamos inserir média 6, vamos inserir na primeira nota 6, segunda nota 6, terceira nota 6. Fim do média do trimestre 6. E a gente finaliza o nosso algoritmo. Espero que essa videoaula tenha contribuído para incentivá-los à exploração do software Scilab e utilização no decorrer dos conteúdos dessa disciplina. Como recomendação para aprofundamento, solicitamos que leiam os materiais disponibilizados nos links sugeridos no ambiente virtual. Até o nosso próximo encontro.